Senhoras e senhores, é com muitíssima satisfação que eu apresento aqui novamente este programa com o meu amigo Renato Opsiblum. Olá. Flávio Xandó. Oi, gente. Este aqui é o Conexão TI para Negócios. A gente tem sempre essa oportunidade de se sentar e discutir ideias sobre tecnologia que envolvem aí a vida das pessoas, a vida das empresas, a vida das sociedades, a política. A gente fala um pouco de tudo aqui, sempre com a tecnologia no meio, porque é a nossa paixão e é o nosso meio de vida também, né? É isso aí. Xandó, Renato e eu temos as nossas funções nesse mundo. Mas a gente queria iniciar... Xandó, por favor. Acho que a gente ficou um tempinho sem gravar, Pelinha. Acho que você enferrujou, você esqueceu do tradicional. Esqueceu de falar da comida. Esqueceu de falar da comida e do complemento criado pelo Renato. Sim. Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Boa madrugada. Então, estamos aqui para esse programa e vamos falar também no Tasca da Esquina. O Xandó vai falar agora um pouquinho sobre o que nós estamos degustando aqui, Xandó. Bom, nos ofereceram, nós pedimos uma sopa de abóbora. O que é esse sopa de abobrinha, né? A gente não vai deixar isso nos contaminar. Com lulas, que veio, não deu para filmar. A abobrinha com lula é um negócio que combina. Abobrinha com lula comigo. Está inspirado. Mas veio num bule quentinho. Desculpa, viu, Lula, pelo seu passado histórico, mas pelo presente eu não lamento, não. É isso aí. Então vamos começar a nossa refeição aqui com uma sopa de abobrinha com lula, mas que vamos já na lata, vamos falar, o Renato tem uma notícia interessante aí pra gente discutir, não é isso, Renato? Privacidade? Exatamente. Nós temos aqui uma notícia hoje que saiu pela manhã, dependendo do horário, as pessoas estão se juntando a nós, mas a notícia é a seguinte: voltando à polêmica que nós tivemos aqui no Brasil há 6 anos atrás, o Facebook hoje, segundo essa notícia da Folha de São Paulo, ele pode ter o seu IP bloqueado, portanto ficar inacessível por uma ordem judicial, por uma possível ordem judicial, na primeira vara civil, se não me engano, de Pinheiros, na vara de Pinheiros, em virtude do descumprimento da remoção de um conteúdo ofensivo contra uma pessoa que foi chamada de monstro, de bravo, alguma coisa assim. A origem é uma pessoa que se sentiu ofendida, pediu a remoção, o juiz deu a liminar. E o Facebook não tirou. tirou. Em tese, o Facebook não teria cumprido, segundo essa notícia. E aí, segundo também essa notícia, o próximo passo seria, a partir do descumprimento, o juiz oficiar aos backbones, aos operadores dos backbones brasileiros, para o devido bloqueio do endereço do facebook.com, ou .com.br também, no caso aqui brasileiro. Enfim, vamos ter algumas polêmicas caso esse conteúdo persista. Mas será que dá para tirar o Facebook do ar assim? Dá, tecnicamente dá, você bloqueia, né? Backbone. Que na brasileiros, claro que não é simples. Brasileiros não, mas... Quem faria isso? O Nick BR? Então, não é simples. Não, as operadoras. Né? Os operadores de telefonia. Porque o Facebook não tem um IP, ele tem um mar de IPs. Sim. É impossível você pensar que um servidor segura o Facebook inteiro, muito pelo contrário. Inclusive, há alguns meses eu conversei com uma pessoa de uma empresa aqui no Brasil, uma empresa chamada Akamai. É uma empresa que faz caixamento de conteúdo. Conheço. E o Facebook se fundamenta nos servidores deles. Eles têm cerca de 3 mil servidores espalhados no mundo. Então, quando você entra no perfil do Edson Perin no Facebook ou do Renato, aquelas fotos, 100% de certeza, não vêm dos servidores do Facebook, vem de uma rede de servidores que está distribuída pelo mundo para de forma agilizar o tráfego. Então não é simples, mas vai ser feito. O YouTube saiu do ar, não saiu? Não, o juiz, na época, por isso que eu até toquei nesse assunto, nessa polêmica, houve uma ordem judicial, né, exatamente de cancelamento do acesso do youtube.com a partir dos backbones brasileiros. Esse cancelamento chegou a ser feito por duas ou três operadoras, aí gerou toda aquela polêmica em função do caso Cicarelli, inclusive com o parecer do nosso amigo PCB. E aí, em função dessa polêmica, o juiz voltou atrás e acabou revogando essa ordem. Seria uma coisa injusta, desproporcional você partir de uma recusa de 2 ou 3 posts, bloquear o acesso completo do YouTube na época, que tem, na sua grande maioria, páginas de conteúdos lícitos. Agora, até isso é bem na tua área, Renato. Mas se... estou tentando entender essa dinâmica. Alguém não gostou, publicou algo contra si e pediu para que fosse retirado. Não retirou. Aí provavelmente chegou até um juiz que
foi avaliar a O situação. juiz mandou retirar. O juiz mandou retirar. Mandou retirar e não teve a sua ordem cumprida. Tá. Agora, mas a retirada do ar não cai na mesma desproporcionalidade da pena? Pode ou... cair, Pode cair, Pode cair, sem dúvida. Porque na legislação processual, o juiz pode tomar qualquer medida necessária para fazer cumprir a sua ordem. Uma das medidas possíveis é essa. Agora a gente está na questão da proporção. Você tem multa também, você pode determinar a questão das atividades do Face Brasil e continuar com acesso no Face.com. Várias coisas que podem ser feitas. Mas essa discussão da proporcionalidade e dos outros perfis e o prejuízo para os usuários hoje do Face, como é que vai ficar? Eles não poderiam mais atualizar os seus perfis, isso que eu queria comunicar. Hoje é um meio de comunicação. Meio de comunicação, inclusive corporativo, Renato, porque, por exemplo, tem algumas empresas internacionais aí, fornecedoras de serviços e de tecnologia, que aconselham os seus clientes a utilizar o Facebook como uma ferramenta corporativa. Você criando uma comunidade fechada, por exemplo, desenvolver um projeto utilizando o Facebook. Imagina o custo que isso pode ter, ou melhor, o prejuízo, melhor dizendo, o custo desastroso, digamos assim, né? O prejuízo que isso pode ter para as empresas que realmente seguem essa doutrina de utilizar o Facebook como uma ferramenta de trabalho. O prejuízo é maior do que o prejuízo suportado, infelizmente, por essa vítima. Então tem que haver um equilíbrio, uma adequação aí para que se alcance. Se houver efetivamente um descumprimento da ordem, isso também pode ser considerado crime. Então pode haver um procedimento criminal, algumas medidas cautelares podem ser adotadas, né? Existem vários mecanismos que podem forçar o cumprimento dessa ordem judicial. Mas eu pessoalmente acho que isso vai ser resolvido, o perfil vai ser removido e... Mas já deve ter precedentes no mundo, não tem? Ou não vale o que acontece no mundo aqui? Não pode ser aplicado? Não, sim, sem dúvida. O problema acontece quando você não tem uma operação no país, operação formal. Nesse caso, o Face tem uma limitada, empresa limitada do Facebook. Então essa empresa pode sofrer, né, todo tipo de sanção a partir desse descumprimento. Mas quando a empresa não tem, fica muito difícil de você fazer, principalmente quando a questão envolve liberdade de expressão, que aqui não estamos discutindo isso, enfim, mas em tese é um conteúdo ilegal. Mas aí fica mais difícil quando a gente fala de efetivar um procedimento nos Estados Unidos, que lá em função da primeira emenda tem uma série de exceções, há uma tolerância maior, etc. Mas o Facebook está localizado lá. Né? Pode ter uma barbaridade jurídica, digamos assim, uma barberagem, digamos assim, que seria, por exemplo, tirar o Facebook inteiro do ar, prejudicando gente que não tem nada a ver com o episódio em si, sendo que, na verdade, o próprio Facebook pode tomar a atitude de ir lá e apagar né? Eles têm as ferramentas para isso. Dentro desse contexto, até provocar o Xandorf um pouquinho, eu até já tive a oportunidade de ter situações semelhantes. Hoje você já consegue fazer regras para bloquear exatamente aquele endereço, não necessariamente o domínio de primeiro nível inteiro. Então, facebook.com.br. Você pega exatamente aquele conteúdo ilegal, uma página falsa, uma página com conteúdo malicioso, com vídeos, etc. Você consegue fazer regras. E no caso permite isso. Do Facebook é ainda mais simples, porque provavelmente é bloquear um perfil, quer dizer, ligar uma chavinha lá, ligar, desligar, um filtro. O Facebook está no ar, mas foi exatamente isso que ele devia ter feito e não fez. Pois é, mas isso essa confusão. Mas é isso, mas tem uma questão que eu acho que é assim, no mundo corporativo, né? Se você vai contratar uma empresa que te presta um serviço, como o Facebook, para fazer uso disso como uma ferramenta corporativa, eu acho que hoje em dia tem que ter o departamento jurídico do lado. Isso eu escrevi no meu livro até faz 5 anos. Cara, vai tomar uma decisão de TI, chame um advogado. Eu não sou quem diz, não, sabe? Não sou quem diz. Quem diz é o próprio Gartner Group, sabe? O pessoal que está envolvido com o estudo de tecnologia. O que acontece? Você vai fazer a adoção de uma ferramenta dessa, você tem que saber se lá dentro das regras de negócio da empresa existe uma ferramenta para, por exemplo, desligar um cara que está fazendo um crime sem que te prejudique, sem que tenha que derrubar o serviço inteiro, porque isso é uma barbaridade. Vamos combinar que hoje em dia é como se você estivesse dentro de um avião, né? Um criminoso está ali e a lei determina que tem que ejetar, ejetar o cara, só que não dá para ejetar porque ele está preso na poltrona, vai ter que derrubar o avião com todo mundo lá dentro, sabe? É o Facebook sendo desligado, na minha opinião. Mas você, Renato, você citou uma coisa que me fez lembrar
uma história muito interessante. Você falou que nos Estados Unidos talvez o enfoque seja diferente, até depois queria que você me explicasse isso um pouco melhor, mas eu me lembro muito bem do filme O Povo contra Larry Flint, da história do cara do Hustler, né? E que o cara foi até as últimas consequências para garantir o direito dele de colocar as barbaridades, até falar mal de um pastor lá, enfim. Né? E aí no final das contas foi para, no filme conta a história que é um caso real, né? Foi para a Suprema Corte e ele foi inocentado de todas as acusações. Quer dizer, então lá essa história de direito de expressão é levado a esse ponto? Ao pé da letra, é um ponto extremo, inclusive eu tenho as minhas ponderações sobre isso. E já existem alguns precedentes norte-americanos flexibilizando um pouco esse entendimento mais radical, especialmente em situações em que a pessoa tem um propósito específico de agredir, de difamar, de caluniar. Então, na verdade, não é bem a liberdade de expressão. A liberdade de você atacar e agredir alguém, isso na internet tem um potencial muito grande. Então, você tem que começar a equilibrar e flexibilizar para casos específicos. Então está começando a mudar essa interpretação mais... O direito tiberiano não vale mais, então, Renato, se a gente for ao pé da letra. Porque, na verdade, a gente... o Tibério, né, tinha aquela coisa da agressão, né? O que é ser agredido? Não é por palavras, é agressão física, não é isso? Mas hoje em dia já não é mais ser agredido fisicamente do que ser agredido pela internet. Não, mas isso que você falou me faz pensar, então, nessa situação, o juiz de direito vai ter que agir quase como um juiz de futebol para avaliar a intenção do pênalti? Na verdade, isso é uma boa. Eu diria que o pênalti já foi marcado, a questão é como que ele vai ser cobrado, né? Porque dizem, né, as mesas redondas de domingo vivem disso, né? Não, foi pênalti, mas ele não teve intenção e tal. Você vai dar uma bomba e furar a rede, ou você vai colocar no cantinho e fazer o gol? Como é que chama lá o infringente lá? Embargos infringentes. Vamos botar na cadeia quem é criminoso ou nós vamos pedir licença? Troca o juiz aí, por favor. O fato é que esse assunto ele volta, né? Volta à pauta, a questão da remoção de conteúdo, questão da agressão, questão do excesso, do exagero. Inclusive se discute muito isso no Marco Civil, do meu ponto de vista, eles já conhecem. Eu acho que o Marco Civil vai ser um retrocesso, até porque nesse caso ele isentaria o Facebook de responsabilidade numa parte administrativa, não no descumprimento da ordem, é claro, nem poderia ser diferente. Mas a gente sairia da dinâmica que acontece hoje. A gente avisa o provedor remove no tempo adequado, ele não responde. E acho que tem que permanecer assim, até porque na internet tudo é muito dinâmico. Mas é um assunto que vai voltar sempre. E a gente vai ficar repetindo aqui coisas, né, que já aconteceu. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui esse bloco.